começou a preparação para a partida contra o Maricá pelo Campeonato Carioca. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. E o José Botto dá entrevista especial e fala sobre o projeto do Flamengo para a temporada 2025. Não é o momento de vender, dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele. Ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. O José Botto deu uma entrevista especial e falou sobre o projeto do Flamengo para a temporada 2025. O homem quer ganhar tudo, hein? E tem novidades sobre o Gerson. O José Botto conversou com o pai do Gerson, falou sobre renovação de contrato. Tem novidades também sobre o mercado da bola e também sobre as lesões que estão interferindo no começo do Campeonato Brasileiro. O Michael está lesionado, vai ficar 3 semanas afastado do Mengão e tem a volta do Ayrton Lucas. Vamos juntos analisar tudo isso, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações aqui no YouTube para sempre você receber as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Mengão na manhã desta quarta-feira. O diretor do Flamengo, José Botto, conversou com exclusividade com a ESPN e falou, entre outros assuntos, sobre o mercado rubro-negro, o Gerson e, em especial, sobre o futuro que ele vê como brilhante, como muito promissor do técnico Felipe Luiz. Entrevista exclusiva para você. Convidado do José Botto, principais clubes que ele passou, tem futebol português, também o Shakhtar, o PAOK, futebol croata, essa um pouco da trajetória até o Botto chegar aqui ao Flamengo. Começou a temporada com nova diretoria, enfim, uma das novidades para o Flamengo neste 2025. A campanha do clube neste ano também são 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 69,7%, 23 gols marcados e 6 gols sofridos. Conquistou a Supercopa do Brasil. Muito bem, então vamos receber José Botto ao lado de Pedro Henrique Torre para bater um papo aqui conosco, ao vivo, neste Sport Center. Muita coisa para a gente conversar. Pedro, Botto, sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui no nosso Sport Center. Um beijo aos dois, boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde para você, um beijo, um abraço para o Calçade, um beijo para a Mari também, muito obrigado também ao José Botto, diretor do Flamengo, por aceitar o nosso convite aqui para participar desse bate-papo. Vamos ter aqui sobre esse início ainda de trabalho no Flamengo. Botto, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui por receber a gente no Ninho do Urubu. Estamos aqui, campo 1 aqui atrás. E queria começar perguntando, estamos dois sofrendo com calor aqui no Rio de Janeiro, hein? Só para dizer, tá bem difícil mesmo, tá bravo. Mas queria falar um pouquinho com você, como é que tem sido esse início de trabalho, conhecimento do futebol brasileiro, enfim, o trabalho no Flamengo, esse período ainda é de adaptação, dá para dizer assim? Obrigado mais uma vez. Num clube como o Flamengo é difícil nós falarmos de adaptação. Nós temos que chegar prontos, não é? É óbvio que há muita coisa, principalmente a dimensão do clube, a relação da imprensa e da torcida com o clube, que é algo que eu não estou habituado. E tem sido as coisas mais difíceis de lidar, têm sido essas, principalmente a forma como vocês, jornalistas, interagem com o clube. É algo que não é normal na Europa. De resto, o trabalho tem sido perfeito e dentro daquilo que nós previamente já tínhamos planeado. Agora, você fala desse convívio mais intenso entre a imprensa e o diretor de futebol do Flamengo, que é bem comum para a gente aqui no futebol brasileiro, para a gente não tem como ser muito diferente. E aí fala-se muito de contratações, tiveram as chegadas, e aí, enfim, possíveis renovações. Publicamente tivemos aí até posicionamento do pai do Gerson, enfim, falando de questões de renovação, valorização salarial.
Como é que está essa situação do Gerson especificamente, se você pudesse falar com a gente? Já houve algum tipo de encontro? Porque é algo que preocupa muito a torcida rubro-negra, porque se trata do capitão, um jogador muito identificado com o Flamengo. Lá está, esse é um tipo de pergunta que na Europa não se faz, mas tentando adaptar-me a esta nova realidade e desde que nunca prejudique aquilo que são os interesses do clube, é verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achámos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Então, Glaucel, agora eu passo o Boto aí para o estúdio, ele está na escuta de vocês, pode responder mais um pouquinho aí, vai ficar mais um tempinho com a gente, então fiquem à vontade. Boa, Pedro. Obrigada, Boto. Mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigada também por nos atender. Você chega aqui ao Brasil, já que você está falando dessa relação até com a imprensa, né? Pelo menos na imprensa, conhecido como alguém que tinha já um trabalho muito amplo com o futebol brasileiro, e eu digo aí de conhecer jogadores brasileiros pelo mundo. E por que o convite, talvez, para não trabalhar no futebol brasileiro não tenha chegado antes? Ou se você já em algum momento da sua carreira pensou em trabalhar por aqui? Os últimos anos, as últimas temporadas, a gente tem bastante estrangeiro trabalhando aqui, os portugueses como treinadores, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi, inclusive, esse convite dessa atual diretoria do Flamengo e se antes já havia até essa sua vontade ou até um outro convite para trabalhar por aqui. Eu já tinha expressado, até penso que aqui neste canal, que era um futebol que me seduzia. Porquê? Eu acho que de 3 fatores que nós devemos considerar de importantes no futebol, vocês têm 2 que são fundamentais ao mais alto nível, que é bons jogadores e uma torcida apaixonada. E talvez vos falte um pouco de organização, e quando digo organização, refiro-me também dentro de campo, alguma organização tática, e por isso talvez o sucesso de muitos treinadores portugueses, que até espanta um pouco os portugueses, porque não eram treinadores de uma primeira linha em Portugal, mas eu já tinha demonstrado, inclusive nesta casa aqui, essa vontade, essa curiosidade de trabalhar no futebol brasileiro. Houve algumas sondagens, nada de concreto. A primeira concreta, e felizmente, foi o Flamengo, um clube desta dimensão. Olá, Boto, boa tarde, Paulo Calçade. Nós fizemos um programa juntos durante a pandemia, né? Aqui a gente ouviu o Boto no Bola da Vez, foi muito bacana. Para trazer a sua experiência e seu olhar para o futebol brasileiro, que na época do Shakhtar era intimamente ligado, né? E o Shakhtar era uma equipe que sempre recebeu jogadores brasileiros, então, assim, acho que poucos conheciam o futebol brasileiro como o Boto, porque aqui os jogadores brasileiros participavam muito, né, da campanha do Shakhtar. O que eu queria saber do José Boto é o seguinte: como que é a estrutura agora com uma nova diretoria? Então tem um novo presidente, o Boto foi contratado para ser o diretor de futebol do Flamengo. Como essa estrutura, Boto, é? Porque eu vejo 2 pilares muito importantes no vestiário: o treinador e a sua presença também. O problema no Brasil, isso acontece muito em outras situações, às vezes o treinador fica isolado. Você fala, onde é que está o diretor nessa hora? A voz do diretor é muito importante no vestiário também. Então eu queria saber como é essa estrutura do Flamengo, incluindo o seu cargo hoje em relação a jogadores, aos comandos, a toda a elaboração do que vem de temporada. Como é que as coisas funcionam hoje no Flamengo? Pois foi essa entrevista que tivemos, essa bola da vez, foi muito interessante. Na altura o Shakhtar tinha 14 jogadores brasileiros e como é óbvio, para termos esse número de jogadores brasileiros, ainda por cima jogadores jovens,
que muitos deles nem nunca tinham jogado na Série A e que, passado 3 meses de serem contratados, estavam a jogar na Champions League. Lembro que falámos sobre isso. Mas é óbvio que eu tinha e tenho um bom conhecimento do futebol brasileiro, até de algumas questões culturais em relação aos jogadores, por ter lidado muito com os jogadores brasileiros. Em relação à estrutura, a estrutura é simples, é uma estrutura baseada muito naquilo que se faz na Europa. Existe um presidente, que é realmente quem comanda o clube, e que depois delega num diretor para o futebol, pode chamar diretor técnico, podem chamar diretor desportivo, aqui é diretor técnico, no nosso caso, que é quem comanda o futebol do clube. A minha visão dessa função é uma visão abrangente que vai muito além da pessoa que contrata e vende jogadores. Muito além disso, é alguém que tenta definir um modelo de jogo para o clube, alguém que interage diariamente com o treinador e com os jogadores, servindo muitas vezes também como conselheiro e também de proteger aquilo que são os interesses do clube, que muitas vezes não são os interesses dos treinadores, mas de uma forma em que o treinador me ouça por conhecimento, por reconhecer em mim conhecimento sobre o futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador, e não por uma imposição de cargo. Ou seja, está aqui o diretor e agora tu tens que responder ao diretor. Não é esse o modelo que nós perfilhamos, é um modelo de competências e depois de discussão de tudo o que é o dia-a-dia do futebol e da outra parte, que é a parte estratégica, que vai muito além do dia-a-dia e da época. É assim que nós estamos a funcionar neste momento. Então a grande preocupação na janela foi manter este elenco, ou seja, manter aqueles jogadores que nós achávamos fundamentais manter. E não foi fácil. Parece que nós tivemos uma janela tranquila, em que trouxemos 2 jogadores, mas não foi fácil manter muitos destes jogadores. É verdade que chegaram propostas pelo Gerson, que nós recusámos porque achamos que não é o momento de vender. Dizer que tive uma reunião realmente com o pai dele e que aquilo que é importante é que neste momento estamos no mesmo caminho, focados naquilo que interessa para o Flamengo e para o Gerson. Quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Filipe era treinador do Flamengo, do time principal, e desde muito cedo percebi que para a realidade do Brasil ele era muito diferenciado mesmo. E quando chegou a altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. O Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. Na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. E acha que vai mudar a história na Europa, hein? Botando fé na carreira, no futuro do Filipe Luís, né? Até porque o Filipe Luís tem boas referências também, né? E muita abertura lá, onde jogou muito respeitado também, né? Exatamente. O começo é brilhante, realmente. Bom, essa terça-feira foi de polêmica no futebol brasileiro, hein? Foi. Começou com vários jogadores simultaneamente publicaram
suas mensagens contra o gramado sintético. Olha aí o Flamengo, hein? Vive um momento tranquilo em 2025. O homem tá sorrindo aí, fica com essas canjicas de fora, irritando os outros. Tô de boa. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca. O time vai enfrentar o Maricá. Esse jogo no próximo sábado com mudança de horário, viu? Após um pedido do capitão Gerson. A gente vai entender isso tudo nessa matéria agora, Rodolfo. O Flamengo vive um bom início de temporada. Líder do Carioca com 20 pontos, a equipe de Felipe Luiz já está matematicamente garantida na semifinal e tem uma semana mais tranquila em relação aos outros times. O rubro-negro está com uma mão no troféu na Taça Guanabara, já que precisa apenas de uma vitória sobre o Maricá. O Flamengo enfrenta o time do interior no próximo sábado e, inclusive, o capitão Gerson chegou a enviar uma carta para a Saferj solicitando a mudança nos horários dos jogos do Campeonato Carioca. Ele alega preocupação com a integridade física dos atletas que jogam a competição devido às altas temperaturas do Rio. A partida contra o Maricá está marcada para as 4h30 no próximo sábado. A Ferj já se pronunciou nas redes sociais que está atenta à saúde dos atletas e que já entrou em contato com as detentoras de direitos de transmissão do campeonato para ajustar os horários dos jogos da próxima rodada. No clássico contra o Vasco, o Flamengo conseguiu mudar a partida para as 9h45 devido ao calor. O time de Felipe Luiz tenta conquistar o bicampeonato. O rubro-negro é o atual campeão em cima do Nova Iguaçu. E o ex-jogador busca o 3º título como técnico do rubro-negro. A gente começou o programa falando sobre isso, hein, Vene? Sobre esse calor que está essa semana, principalmente, né, batendo números históricos. Ontem eu andei na rua à tarde. Eu nunca senti esse tipo de calor no Rio. A gente é carioca, nasceu aqui, vive aqui. Mas tá diferente mesmo, hein, Vene? E aí a gente começa a falar, não faça atividade física ao ar livre. Essa semana, evite um pouquinho. A gente sabe que tem os professores aí que usam as praças públicas com toda a razão para levar saúde aos seus alunos. Mas vamos evitar alguns horários e tudo mais. A galera da área da saúde já tá ligada nisso. E também os atletas de alta performance. Jogar 90 minutos num calor desse, Vene Casagrande, é desumano, né? Não, e quando eu trouxe essa informação lá no meu canal, eu vi muitos comentários assim lá no vídeo falando assim, mas o jogador ganha 1 milhão, ele tem que entrar em campo sim esse horário, ele não tem que reclamar desse horário. Claro que não, gente. Estamos falando de um ser humano. Independentemente de qual é o salário dele, você não pode pôr em risco a saúde do atleta por conta de um salário, só porque ele ganha 1 milhão que ele tem que ser colocado em risco. Estamos falando de um forte calor. Talvez você que não mora no Rio de Janeiro não tenha noção do que a gente está falando, mas estamos passando por algo assustador. Ontem eu vi um vídeo de pessoas fritando ovo na rua, lá em Bangu, e tá assim, não tem como você praticar um bom esporte, um bom futebol às 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. O que eu lamento é o seguinte, eu acho que todo mundo já sabe disso. Precisava ter isso tudo, uma carta do capitão Gerson do Flamengo enviada à federação, precisava a Ferj vir publicamente, era só eles não terem marcado a última rodada 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, botava depois da 18, que foi o que aconteceu, que agora já teve uma nova alteração também. E é isso, acho que tá certo, acho que o Gerson teve uma postura brilhante como capitão do Flamengo, ele reuniu os jogadores do Flamengo e emitiram esse comunicado junto ao sindicato dos atletas. Agora, jogo só depois das 18 horas. E mesmo assim, num forte calor. E olha, ô Pedrosa, eu sou a maior crítica do jogo domingo depois das 18. Eu acho péssimo. Porque é um dia que a gente está voltando ali, segunda-feira começa tudo de novo, a gente começa a ver a arquibancada mais vazia do que a gente já vê nessa competição. Mas neste momento não tem o que fazer, tem que ser por aí, ô Pedrosa. Não tem como, não tem a mínima condição. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do ano passado, em que eu estive no Maracanã nesse horário, 4 horas da tarde. E eu, na arquibancada, tudo coberto, bebendo meu gelinho. Tava insuportável. Imagina os caras que tem que jogar 10, 12 quilômetros, que tem que correr 10, 12 quilômetros. Isso é muito óbvio, gente. Não precisava nem ter mobilização de Gerson, como o Vene falou. Não precisava ter nota de Ferj. É só olhar e falar assim, cara, será que tem condição humana de alguém correr 12 quilômetros às 4 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro? Não tem, gente, não tem. Mas isso aí é mais uma pataquada aí da Ferj na sua administração do campeonato e que, obviamente, na última rodada eles vão tomar a decisão de ter jogos a partir de 18 horas. Então, cara, é lamentável tudo que está acontecendo. O Campeonato Carioca precisa de uma reformulação intensa em todos os aspectos da sua competição, para que aí sim a gente volte a ter o prazer de assistir o Campeonato Carioca. Vene Casagrande, atualização do quadro do Michael, saiu no jogo contra o Vasco sentindo posterior de coxa, né? Posterior da coxa esquerda, essa infelizmente. Ele já corre, na hora que ele corre, que ele já dá aquela travadinha, né, Pedrosa? A gente já vê que não é uma coisa
qualquer coisa, hein, Vene? O que foi que ele teve? Mas tem uma boa notícia em cima disso. Eu já esperava a lesão muscular, que foi confirmada através de uma ressonância magnética, tanto é que o Flamengo divulgou em suas redes sociais, confirmando essa lesão. A boa notícia é que a lesão não é grave. Foi uma lesão muito parecida com a do Alexandro. E a do Alexandro não foi uma lesão grave. E existe uma diferença. Na nota do Alexandro, o Flamengo divulgou o grau. Na nota do Michael, o Flamengo não divulgou o grau. E eu apurei que isso vai ser uma prática daqui para frente a pedido da equipe médica do Flamengo. Porque a partir do momento que você divulga o grau, muita gente que se acha médico começa a estabelecer prazo de retorno desse jogador. E, por exemplo, eu tive grau 1, Pedrosa teve grau 1, cada um vai reagir de uma maneira durante o processo de recuperação. Como tudo, né? Às vezes você tá com uma gripe. Isso não é matemática. Isso não é matemática. Grau 1 você vai ficar 15 dias fora e depois volta. Não é assim. Então depende muito de como o jogador vai reagir. Então a partir de agora o Flamengo não vai mais divulgar o grau da lesão. E aí cabe nós, jornalistas, apurar. E eu apurei que foi de grau 1, então ele vai ficar pelo menos aí 15 dias longe dos gramados. E é o pelo menos, né? É o pelo menos. A gente sempre fala o Guinha Azul, né? Que teve uma recuperação de artroscopia, não foi? O Arrascaeta em 12 dias, de forma... em 2019. Acho que o Guinha Azul não, o Guinha Azul foi artroscopia. Não, ele jogou com o dedo quebrado. Quebrado, Mas ele teve uma artroscopia com uma recuperação O Arrascaeta, em 2019, na Libertadores. 12 dias, eu lembro como se fosse o Júnior Santos voltou antes também da lesão. Voltou antes. O próprio Pedro tem uma expectativa de volta, de retorno antes, né? Bem antes. A medicina hoje é muito evoluída, né, cara? O cara já sai de uma lesão sabendo que ele teve a lesão fazendo um tratamento. Então ninguém espera mais muito tempo para poder começar a fazer seu tratamento. Aí vai de jogador para jogador. E esse ponto é engraçado, é bom, porque assim, a gente pega uma referência, o torcedor se debruça, e aí às vezes quando volta muito antes, começa, ai, que absurdo, por isso que, olha, pode se machucar de novo. E quando volta depois, não deu certo. Então tem uma coisa chamada individualidade biológica. Claro. Eu tenho uma resposta para uma coisa, no meu corpo, o Pedrosa uma, o Vene, você aí em casa uma, para uma gripe, para uma doença e para uma recuperação muscular. Na rede social todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo sabe tudo. E o Vene, a questão do Gerson, hein? A gente comentou outro dia aí o negócio do podcast. Eu e o Pedrosa estávamos alinhados que a gente achava ok ele falar no podcast. Você falou que não achou tão bacana, né? E falou e veio a proposta, né? De que forma veio, a gente pode discutir. Mas a proposta chegou. A proposta tá aí. A pergunta não é essa. Ele pede a renovação de contrato. A pergunta é, o Flamengo vai renovar? Então, mas essa é a sua pergunta. O Flamengo não vai renovar. Mas o Flamengo não tem que renovar. Não. Mas aí vamos explicar. O Flamengo pensa como eu penso. Não precisava ele vir publicamente, na verdade no podcast dele, né? Isso é até engraçado. Ele fala com ele mesmo no podcast dele. Beleza, cada um pensa de uma forma. Ele fala, ele grita que o Gerson precisa de uma renovação de contrato, só que o Flamengo não vai fazer. Por quê? No entendimento do Flamengo, se acontecer a renovação agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na frente das câmeras e gritar dizendo que o jogador precisa de uma valorização salarial. E outra, o Gerson tem contrato até dezembro de 2027. O contrato é longo. A multa rescisória para o exterior é alta. O Gerson não demonstra nem um pouco que quer sair do Flamengo. Pelo contrário, o que ele fala para a diretoria é que ele está muito feliz, cada vez mais contente aqui no Flamengo. E a prioridade no Flamengo hoje é renovar com o Pulgar, que tem contrato até dezembro. Gerson, Arrascaeta, todo mundo tem contrato longo. Mas se reuniram com a Arrascaeta para poder tratar a renovação. O empresário ligou para o Flamengo. Não, pelo vídeo tem notícia de que eles se reuniram em um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que o empresário ligou falando, vamos renovar. O Flamengo falou, notícia, eu trabalho lá na Placar, né? E a notícia do Gabriel Reis, que é o paparazzo, ele esteve na presença do empresário, do Boto e do Arrascaeta no restaurante aqui no Rio de Janeiro conversando sobre renovação. Então, assim, eu acho que tudo abre precedente para o que o Vene falou, que é: o cara tá com contrato até o final de 2027, o outro tá com contrato até o final de 2026, eles já estão conversando sobre renovação, sendo que, pra mim, esse tipo de avaliação, por exemplo, do Arrascaeta, é pra ser feito no final desse ano. Com certeza. Pra aí sim você ver se vale a pena, quantos anos de contrato, qual é o valor que você vai pagar pra ele, porque senão não é nem da gritaria do Marcão ou não. Todo atleta que tiver mais de 2 anos de contrato e estiver performando, ele vai bater lá na diretoria, quero aumento. E aí, daqui a pouco? Então, no próximo ano que ele estiver jogando mal, ele vai receber diminuição de salário? Ele não vai receber diminuição de salário. É verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Todos os clubes, não é só o Flamengo, não. Ou seja, senão vira uma prática normal, tá certa. Não, a diretoria tá certa em não querer renovar com o Gerson agora. Isso é fato. Mas se conversou com um, né? É esse que é o ponto. Se conversou com um,
Não, mas olha só. Você se reunir não quer dizer que você quer renovar. O empresário do Arrascaeta, ele é estrangeiro. Ele procurou o Flamengo para renovar. E aí o José Botto, ele pode conversar com qualquer pessoa, sentar e conversar. Eu acho que você tem que criar, você como dirigente, você tem que ter uma boa relação com os representantes dos seus respectivos atletas. Você Por exemplo, é o seguinte, eles estavam comendo e ninguém sabe o teor da conversa. Não, eles podem ter conversado sobre outros jogadores também, eu confesso que eu não sei. Eu vou dar um exemplo, o empresário do Paquetá foi lá no Ninho do Urubu. junto. O empresário Segunda... Não foi comer um rodízio bom, né? O empresário do Paquetá foi ao Ninho do Urubu. Aí o empresário foi lá e ofereceu, olha só, depois do julgamento, o Paquetá topa vir, e aí? Então o Flamengo tem interesse? Não, ele foi oferecido, é diferente. Muito bem, é sempre uma Tem que tomar cuidado. É uma faísca que às vezes vira O fato fogo, é, né? a minha opinião é, porque não precisava o outro fica ele... sabendo que ele foi jantar. Foi jantar pra falar o quê? Não e aí fica precisava aquele... ele Você acha que os caras não publicamente conversam? dizer Com isso. certeza. Eles não acompanham? Não precisa, era só ele fazer isso que o empresário da Arrascaeta fez. Senta, Mas conversa. eu acho que o ponto é, pode ser que ele não precisasse fazer isso. Mas se ele tinha a proposta que ele falou que ele tinha e trouxe a proposta ela faz com que essa conversa de renovação seja acelerada. Pode ser que ele tenha forçado essa proposta, que ele tenha lá, olha, o Zenit, o Gerson tá querendo ir pra aí, você tem algum dinheiro aí pra me mandar? Porque você tem que lembrar que o Zenit, por exemplo, tá perdendo o Wendel, que é um jogador da posição do Chega Gerson. agora em junho pro Chega Botafogo. agora. Então o Zenit, obviamente, vai querer uma reposição pra esse jogador, que é muito importante por lá. E o Gerson seria perfeito, porque eles são jogadores muito similares no sentido de estilo de jogo. O ponto é, eu acho que essa postura do Flamengo é correta no sentido de meu jogador tem mais de 2 anos de contrato, por que eu tenho que sentar com ele para renovar? Assim como com a Arrascaeta. Não tem que sentar para renovar com a Arrascaeta. Mesmo que essa proposta chegue. E é assim que começa padrões. É padrão. Tu acha que o Pedro, quando voltar, o Pedro volta 6 meses de futebol em alto nível? Não, o Pedro vai receber proposta, Ele não vai receber proposta para querer renovar? Com certeza. Até porque antes de ele se lesionar, a ideia já era renovar com ele para dar um aumento. Tem que tomar cuidado para não cair nessa bolha e não cair numa situação de vai estourar essa bolha. E outra estourar coisa, essa bolha. Mas essa bolha já vai que estourar. vale ser justo falar também. Muita gente compara assim, pô, é um absurdo o Gerson ganhar menos que, vou dar um exemplo aqui, que o Michael. Mas a diferença é o seguinte, para o Flamengo trazer o Gerson na ocasião, o Flamengo teve que pagar um alto valor ao Olympique de Marseille. O Michael, ele chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que pagar pela contratação dele. Ou seja, teoricamente o Flamengo contratou o Gerson pagando ao Michael. Não pagou ao Gerson. Então o salário é menor. A verdade é o seguinte. E olha só, nação, o Zenit, ele se reuniu com o Flamengo e subiu a proposta para 173 milhões de reais para poder contratar o jogador Gerson. Mas, como a gente já viu na entrevista de José Botto, não é hora de vender, né? O José Botto já confirmou que não vai aceitar proposta nenhuma pelo jogador do Flamengo, né? Então, esses 28 milhões de euros foram recusados aí pelo Flamengo, pelo José Botto, nação. Então, e uma informação também importante falando do Gerson é que o Gerson também está sendo especulado no mundo árabe, né? Os times da Arábia Saudita, eles estão preparando uma lista de reforços para a janela de julho deste ano e um nome citado é o nome do Gerson. Esse investimento aí pode ser astronômico, né? Muito dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, caso haja uma venda, uma possível venda aí para o mundo árabe, né? Então, o Gerson sendo cobiçado aí por outros times, mercado, por exemplo, mercado árabe, né? E uma informação importante é o seguinte, uma das prioridades do Flamengo é a renovação do contrato do jogador Eric Pulgar. O principal representante do chileno informou à diretoria do Flamengo que chegará ao Rio de Janeiro ainda em fevereiro para uma reunião sobre a renovação com o jogador. Então, é uma informação muito importante aí falando sobre essa renovação de contrato, né? O Eric Pulgar tem sido um jogador fundamental aí no elenco do Flamengo. Eu gostaria da sua opinião. E aí, chegou o momento de renovar com o Eric Pulgar? Deixe a sua opinião nos comentários. E agora começou a preparação então do Flamengo para a partida contra o Maricá, que vale aí a Taça Guanabara. O Mengão já está praticamente disparado aí como favorito ao título do Campeonato Carioca. E esse ano promete, né? A gente viu o José Botto falando do projeto dele para a temporada 2025. Então, provavelmente nós vamos ver o Mengão nas cabeças, meu amigo, ganhando títulos nesse ano
de 2025. Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.